A paz de Deus com os irmãos e com todos aqueles que aceitam a paz de Deus. A paz de Deus é um ânimo na nossa vida. E eu quero continuar contando as obras que Deus fez na minha vida. Quero contar umas conversões de irmãos, muito bonita, então é um prazer que eu tenho, dessa força que Deus está me dando. Eu vou contar a conversão de um jovem, eu fiz amizade com o pai dele tinha uma empresa, eu comecei a trabalhar com o pai dele e um dia eles foram na minha casa e na hora do café nós começamos a falar de milagre, maravilha, obras de Deus, e Deus foi me dando a graça de contar as obras que Deus tinha feito na minha vida. Eram obras muito bonitas, como eu tenho contado aqui no YouTube, e esse jovem ficou parado, me olhando, e Deus me dando a graça de contar essas obras, maravilha que Deus tinha feito. Aí terminou, tomamos o café, saímos para fora, eu olhei no pai dele, o pai dele estava chorando, eu falei, ué, o que aconteceu, irmão Nivaldir? Ele falou, irmão Nelson do céu, o meu filho disse que Deus converteu ele agora e ele vai batizar. Diz que Deus falou com ele agora, ele quer batizar. E Deus preparou o dia do batismo, e nós fomos assistir o batismo logo daí uns 15 dias. E eu fui junto para ver o que Deus ia fazer na vida desse jovem. E Deus usou de misericórdia, eu notei que ele estava tremendo muito na igreja, batendo uma perna na outra, que quando o Espírito Santo nos visita, nós não suportamos a virtude de Deus. Aí Deus deu a graça de falar para ele, você está sentindo a presença de Deus? Então não rejeita o chamado de Deus. Ele foi e batizou, Deus abençoou, a família tão contente, esse jovem estudou a música, o pai dele também se dispôs a estudar música, os dois tocam na igreja, o pai é porteiro na igreja, numa igreja aqui em Londrina, e o jovem toca na igreja também, e eu fico contente de ver as obras que Deus faz, usou da minha boca para falar algo em que converteu esse jovem. Deus abençoe a Irmandade por ouvir o meu testemunho. Irmãos, eu tenho mais um testemunho de conversão. Eu tinha uma pequena fábrica de doce e trabalhava uma pessoa junto comigo por nome de João. E tinha apelido de João Luz do Mundo. E nós conversávamos muito na palavra de Deus. E tinha dia que ele chegava a discutir comigo e retrucava comigo, mas um dia ele falou para mim, eu vou trazer os pastores aqui para conversar com você. Aí eu falei, pode trazer. O que Deus me der de falar, eu vou falar. Aquilo que o Espírito Santo põe na minha boca, eu vou falar. Aí quando foi um dia, ele veio com os 3 pastores na minha casa. Quando eles me viram, eles olharam para ele e falaram, irmão João, nós vamos embora que só de olhar nesse homem, ele vai nos crucificar novamente com Cristo, igual você vai ser crucificado. Então nós vamos embora e nós não voltamos mais aqui. E você decide a tua vida. E se você rebatizar, você vai pecar na presença de Deus. Aí quando foi passado 2 dias, tinha ceia na igreja deles, e ele me convidou, falou, irmão Nelson, fazer um convite para o irmão. Eu falei, pode fazer. Aí ele falou assim, na minha igreja vai ter a Santa Ceia, e eu convido o irmão para ir na Santa Ceia, para o irmão assistir a Santa Ceia. Eu falei, vou, você me promete que você vai na congregação comigo? Ele falou, sim, prometo. Então você vai comigo? Eu falei, vou. Aí chegou o dia da Santa Ceia na igreja dele, nós fomos juntos. Chegamos lá, fui muito bem recebido, aplaudido, que eu nem merecia a maneira que me receberam, com palmas na mão. Aí começou a ceia, depois começou a palavra, e imediatamente eu ouvi o pastor perguntar para esse irmão João, irmã fulano, irmão cicrano está na igreja? Irmão Antônio, irmão João, eu preciso ver eles porque eu estou com o meu aluguel atrasado, prestação da televisão atrasada, e eles estão com dízimo atrasado. Eu fui ouvindo aquilo lá, mas fiquei em paz. E esse pastor dessa igreja, ele era cego das 2 vistas, e eu fiquei olhando, falei, mas como pode? Um homem cego, ele não examina as escrituras, né? Como que pode ensinar o povo? Mas tudo bem. Aí terminou tudo, aquele culto, ele cobrando as pessoas que deviam o dízimo. Quando terminou o culto, nós saímos para fora, estava um chuvisqueirinho, ele abriu um guarda-chuva e falou, irmão Nelson, entra aqui debaixo. Eu entrei e falei, irmão João,
O irmão já leu na Bíblia um lugar que está escrito assim: como pode um cego guiar o outro, não caíram ambos no buraco? Já. Eu falei: o que você está fazendo no meio desse povo? Pensa bem o que você está fazendo. Aí ele falou: irmão do céu, Deus me libertou agora. Ele foi assistir culto comigo e já vai indo para 38 anos que ele serve a Deus na congregação cristã no Brasil. E eu agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado. Amém. Irmãos, tem mais uma obra gloriosa de conversão. Essa conversão para os irmãos que moram em Londrina, eles conhecem demais nosso irmão Deval, que hoje é cooperador em Astorga. E eu morava em Arapongas na época dessa obra que Deus fez. E um dia o irmão Deval foi na minha casa em Arapongas e falou: irmão Nelson, eu tenho um casal de primo aqui em Arapongas e é difícil para mim vir aqui. Você não quer ir lá falar com eles na palavra de Deus? Porque o inimigo está procurando destruir eles, que pega os dois. Todo dia eles estão tomados pelo inimigo. Eles se tornam como criança, brincando com boneca, brincando com carrinho. E eu não tenho muito tempo de ir lá. Então, como o irmão mora aqui, não dá para o irmão lá fazer uma visita para eles? Eu falei: dá. Deus vai a preparar, vou orar a Deus. Se Deus me desprender para ir, eu vou lá. Aí Deus me desprendeu, eu fui na casa desse casal, falei bastante com eles na palavra de Deus, né? Oramos junto, Deus me deu a graça de ordenar que Satanás saía da vida deles, da casa deles, e naqueles dias ia ter batismo em Arapongas. Aí eu já convidei eles, falei: vai ter batismo, se vocês porventura sentirem de assistir esse batismo, é todo o prazer do meu coração, mas uma coisa eu quero avisar vocês: não vai batizar por aquilo que eu tenho falado para me agradar a mim. Se Deus pulsar o coração de vocês e Deus converter vocês na igreja, vocês procuram obedecer a Deus para que você seja livre do poder de Satanás que está os atormentando todos os dias. E Deus a preparou, eles tinham 2 crianças e foram para minha casa com as crianças. E aí fomos assistir o batismo, que eu morava bem pertinho da igreja. Fomos assistir o batismo, chegou lá, os 2 batizaram. Aí voltaram para minha casa e as crianças choravam muito porque eles eram acostumados com mamadeira. E ele pediu para mim levar eles na casa deles. E eu fui levar e uma voz falava no meu coração: cuidado, cuidado, cuidado. Mas eu fui com muito cuidado, levei o casal e as crianças na casa deles, deixei na casa, saudei e saí, e aquela voz falando para mim: cuidado. Travessei uma avenida muito perigosa, Deus abençoou, não teve nada, mas quando eu cheguei numa rua escura, não percebi, não vi uma pessoa com um carro com as luzes apagadas por baixo de umas árvores, bateu na traseira do meu carro, era um Fiat 147, quase novo, bateu no meu Fiat, ele capotou umas 3 ou 4 vezes ou mais. Aí Deus abençoou que eu consegui sair de dentro, fiquei de pé olhando para o Fiat e pensando: meu Deus, perdi o meu carro, mas ganhei 2 almas para o Senhor. Aí chegou um homem correndo, olhou para mim e falou: o que o senhor está fazendo de pé aqui que não vai socorrer as pessoas que estão nesse carro? Eu falei: não, quem estava no carro era eu sozinho. Mas como? Você não machucou? Eu falei: não, eu nem sei como é que eu saí do carro. Estava capotado com os 4 pneus para cima. Aí ele olhou no asfalto, a minha Bíblia tinha caído no asfalto, ele olhou e falou: aquela Bíblia é sua? Eu falei: é minha. Ele falou: então já entendi o caos, o que foi. Já estou entendendo. Eu vou lá em casa e já eu volto aqui. Aí ele saiu de perto de mim, foi na casa dele, começou a chegar gente. E a pessoa que bateu no meu carro, ele chegou, de repente ele chegou de moto, largou o carro na casa dele, chegou de moto. E eu olhei para ele e Deus falou para mim assim: eis aí o homem que bateu no teu carro. Eu não falei nada para ele, fiquei em paz, fiquei quieto e deixei quieto aquilo lá. Aí Deus abençoou, consegui ainda desvirar o meu carro e ir para minha casa ainda dirigindo. De mau jeito, mas fui dirigindo o carro. Aí no outro dia eu fui para perguntar para os vizinhos, ver o que tinha acontecido, se eles viram algum vestígio do carro, como é que era o carro. Aí chegou um homem perto de mim e falou para mim assim: você viu o que você fez aqui ontem à noite? Eu falei: não, eu não vi nada, eu não fiz nada. Quem fez foi aquele que bateu no meu carro. Eu estava a serviço do meu Deus, do meu Pai, do Criador dos céus e da terra. Ele falou: pois é, aquele homem que chegou aqui naquela hora que falou para o senhor algo e perguntou o que o senhor estava fazendo de pé, ele chegou lá, daí poucos minutos ele caiu morto.
Eu falei, não diga. Ele falou, morreu. Era para o senhor ter morrido e morreu ele. Eu falei assim, pois é, então eu vou te falar, vou te explicar. Satanás queria tirar a minha vida, Deus me guardou, e Satanás tirou a própria vida do filho dele, que adorava ele, que fazia a vontade dele, que jogava baralho, que você acaba de me falar agora que ele jogava baralho, tomava umas pinguinhas junto. Então Deus não permitiu que ele tirasse a minha vida, mas tirou daquele que era o próprio filho dele, que era a semente dele. Então eu agradeço a Deus que Deus fez essa obra. Tem o nosso irmão Deval, que é primo desse casal. Eles não moram mais em Arapongas, mora para o lado de Cascavel, Tamarana, para aqueles lados, não sei onde mais que eles moram, faz muitos anos que eu não vejo. Isso aconteceu faz mais de 20 anos. Então essa obra Deus fez na minha vida. Não estou falando por ganhar dinheiro, não estou falando para me exaltar, para me aparecer, porque a obra que Deus faz, quem aparece na obra é Jesus Cristo junto ao Espírito Santo, aquele que nos guarda, aquele que nos abençoa, aquele que enche nossos corações de virtude. Deus seja louvado. Amém. Amém. Prezados e queridos irmãos e ouvintes desse testemunho, eu quero passar para os irmãos o meu endereço, porquanto há pessoas que às vezes têm interesse de me conhecer e saber 100% a testemunhança minha, porque para a gente testemunhar no YouTube, às vezes passa alguma coisa. Então eu vou passar meu endereço para que vocês possam ligar para mim, e vou dar endereço até da minha casa. Se alguém quiser me conhecer e conversar comigo, eu vou contar detalhadamente mais obras que Deus tem feito na minha vida. São 56 anos de caminhada e eu vendo essas obras na minha vida. Sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil, porquanto hoje ela está defamada, está abaixo de tudo aquilo que se possa imaginar na vida. Nunca esperava ouvir o que eu tenho ouvido hoje, mas essa obra é perseguida porque Satanás uma vez ele falou para mim, na boca de uma pessoa que já testemunhei isso, que ele odiava o povo da congregação e ia perseguir, que ele tinha levantado muitas igrejas na terra para confundir onde estava a verdade, e essa verdade está nesse povo, não é na placa da igreja congregação, e não é no templo da congregação, ela está no povo, naqueles que Deus escolheu, naqueles que foram batizados de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, eu vou passar aqui o meu endereço, o meu telefone é 043 8413 3070. Não esqueça de colocar o 9 antes. Moro no Jardim Nova Olinda, Avenida Clarice de Lima, Castro, 355, Bloco 4, Apartamento 12, Conjunto Guilherme Viscardi. Irmãos, e aproveitando essa oportunidade, peço oração para os irmãos, porquanto faz 7 anos que eu estou sustentado por Deus com um câncer. Fui desenganado de 2 juntas médicas, mas estou esperando em Deus. Completei já 80 anos de idade e estou aqui para contar as maravilhas e a glória de Deus que Deus tem feito na minha vida, não só na minha, como de todos aqueles que confiam em Deus e têm fé para alcançar a misericórdia do nosso Deus no meio desse povo chamado de povo glória. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Amém.